Um dia muito importante de festa em Israel e para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque 4 reféns israelenses foram resgatados pelas forças especiais do país, o que mostra que a operação militar precisa continuar até o resgate de todos os reféns. Mas como isso tem repercutido na comunidade internacional e quais as consequências para o conflito na faixa de Gaza? Além disso, vamos falar da possibilidade dos Estados Unidos ampliar o seu arsenal nuclear justamente para fazer frente a todas as ameaças de Vladimir Putin e também da China. Para você entender tudo o que está acontecendo na geopolítica internacional neste momento, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E olha que dia importante, notícia maravilhosa para todos os judeus israelenses e, por que não, para todas as pessoas que acreditam na justiça. Olha só, 4 reféns israelenses foram resgatados na faixa de Gaza. Não, eles não foram entregues nem devolvidos, eles foram resgatados pelas forças especiais, o que é uma notícia excelente, o que prova que ainda meses depois de todo o processo daquele dia terrível do dia 7 de outubro do ano passado, ainda existem reféns vivos e que precisam ser resgatados e levados de volta para suas famílias, para os braços das pessoas que os amam. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, para você entender tudo que está rolando. O Estadão diz assim na sua manchete: Israel resgata 4 reféns que haviam sido capturados por esse grupo palestino no dia 7 de outubro. Bom, você está ligado aqui que algumas palavras infelizmente são censuradas aqui na internet, então pode ser que corte o som ou que eu troque a palavra, beleza? Letrinhas pequenas para você entender. Vamos lá. O exército de Israel informou nesse sábado, dia 8, que resgatou 4 reféns que haviam sido capturados pelo grupo palestino no dia 7 de outubro durante uma complexa operação diurna em Nuseirat, não sei se é assim que fala, no centro da faixa de Gaza, ou seja, foi durante o dia a operação. Seguindo, o grupo palestino relatou, por sua vez, que pelo menos 110 pessoas perderam suas vidas durante a operação de resgate. Abre aspas para o grupo palestino. O número de vítimas da ocupação israelense no campo de Nuseirat aumentou para 210 e mais de 400 feridos, afirmou a assessoria de imprensa do governo desse grupo palestino sem vergonha aqui em um comunicado. E aí eu te digo o seguinte, é muito claro aqui, tá? Esses números aqui, primeira coisa, você não pode acreditar. Eles estão dizendo que para o resgate desses 4 reféns, houveram ali 210 pessoas que perderam suas vidas do lado palestino, o que claramente não faz muito sentido, mas não dá para se confiar nesses números. Por quê? Porque você está falando desse grupo que não tem nenhuma credibilidade e é o grupo causador de todos esses problemas. Tantos meses depois da operação realizada por esse grupo palestino que agrediu Israel e levou mais de 200 pessoas, sem falar no caos que foi feito dentro de Israel, e isso, infelizmente, a imprensa que passa pano demais para esse grupo palestino, parece que esquece que foi o dia que mais judeus no mundo deixaram suas vidas desde o período lá da Segunda Guerra Mundial do homem do bigodinho ridículo. Parece que isso não aconteceu. E Israel agora está utilizando o seu direito de se defender. E principalmente o objetivo de Israel, ao meu ver, está completamente correto: eliminar o Hamas da face da terra. Esse é o objetivo, que inclusive eu quero saber se você concorda comigo, porque é o seguinte, não existe paz em Israel, não vai existir tranquilidade em Israel enquanto houverem palestinos desse grupo que simplesmente defendem clara e abertamente o fim do Estado de Israel. E olha que eu sou um defensor claro e aberto da criação de 2 estados, e que durante todo esse tempo, desde 1948, quando Israel foi fundado, Israel não permite a criação do Estado palestino. Isso é um fato. A comunidade internacional tem que pressionar de todas as formas possíveis para que isso aconteça. Contudo, neste contexto, esse grupo palestino que atacou no dia 7 de outubro do ano passado, esse não pode existir de forma alguma. E repito, se querem acabar com o conflito, inclusive com a legitimidade israelense de estar dentro da faixa de Gaza, é muito simples, é só entregar os reféns. Fica aqui a prova que muitos desses reféns, e tomara que
todos eles ainda estejam com vida, para que possam ser devolvidos. Só que você acha que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Como exemplo, eu já trouxe isso aqui algumas vezes, um soldado de Israel que também foi sequestrado há muitos anos atrás, ele passou 5 anos em cativeiro na faixa de Gaza. Você tem noção do que é isso? 5 anos, ele foi trocado por mais de 1.000 prisioneiros depois de 5 anos de cativeiro. Então sim, esse grupo palestino sabe manter os seus reféns vivos. Então por que não devolver esses reféns e simplesmente aí, a partir daí, pedir a paz? Então, sinceramente, minha opinião, Israel está completamente correto no sentido de estar movendo uma operação militar, primeiro, para resgatar os reféns, e eles têm que voltar para casa. Imagina se fosse a sua mãe, se fosse o seu filho ou alguém, né, que você ama. E em segundo lugar, eliminar esse grupo que é o causador de todo esse problema que existe desde o ano passado na faixa de Gaza. A culpa não é de Israel, a culpa é desse grupo palestino específico, que fique bem claro aqui. Mas claro, eu quero saber aí a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Primeiro, da volta dos reféns para casa, com essa operação militar de forças especiais de Israel. Segundo, o que você acha aí com relação à atividade, à operação militar na faixa de Gaza, que visa justamente recuperar os reféns, resgatá-los e eliminar esse grupo que é um risco à segurança de Israel e à segurança internacional. Para você, Israel está certo ou Israel está errado? Você confia naqueles números que foram apresentados por esse grupo que, na minha opinião, não tem nenhuma credibilidade? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. Então, bora mudar de assunto, vamos falar da relação Estados Unidos e Rússia, que pode sim colocar em risco toda a comunidade internacional. E você sabe que há muito tempo, pelo menos desde o início do conflito da Ucrânia, há 2 anos atrás, o Putin fica ameaçando o tempo todo que vai fazer uso das suas armas nucleares. E muita gente, inclusive, vem aqui e coloca nos comentários: é isso mesmo, Putin, você é o salvador contra o imperialismo americano. E parece que não percebe que a Rússia sempre foi um país imperialista e só está tentando recuperar um prestígio que foi perdido com o fim da União Soviética, porque a União Soviética, enquanto país socialista, simplesmente acabou devido à sua própria incompetência e incoerências desse sistema. E a Rússia, como imperialista que é, agora quer recuperar esses territórios, uma vez que o próprio leste europeu e as antigas repúblicas soviéticas veem na Rússia um adversário, um país que é extremamente perigoso. Então são esses países, esses povos que têm procurado alianças internacionais. É o caso, por exemplo, da Polônia, que foi um país satélite da União Soviética. É o caso da Letônia, Estônia e Lituânia, que fizeram parte da União Soviética de forma obrigatória e assim que puderam, saíram, se aliaram, entraram na União Europeia e posteriormente na OTAN. E também era o caso da Ucrânia nesse momento, sem falar de vários outros países. Ou seja, a grande verdade é que os países europeus, mesmo aqueles que faziam parte da União Soviética ou que estavam na sua área de influência, nenhum deles querem estar próximo da Rússia. É uma questão de vontade nacional. O povo não quer estar próximo ao povo russo. É disso que se trata, e não o imperialismo americano e a OTAN querendo estar na fronteira da Rússia, porque a OTAN já está na fronteira da Rússia faz muito tempo, pelo menos desde quando a Polônia e as repúblicas bálticas entraram na União Europeia e também na OTAN, simples assim. Então essa conversa do Putin é conversa fiada, mas agora os Estados Unidos também está subindo o tom, falando assim: olha, Putin, não dá para te entender, você tem essa história de armas nucleares, parece que só você tem essas armas nucleares do mundo. Os Estados Unidos têm hoje o que se estima o 2º maior arsenal nuclear. Que assim, esses números de ser o 1º ou 2º maior arsenal são muito questionáveis, porque isso aí são números estratégicos. Um país não sai divulgando o quanto ele efetivamente tem. E vamos lembrar que a Rússia dos anos 80, final dos anos 70 até 91, quando acaba a União Soviética, estava numa crise econômica absurda. Dos anos 90 até os anos 2000, ou seja, mais uma década, a Rússia estava tentando sobreviver à crise da União Soviética, que acabou
acabou com a União Soviética. E a partir dos anos 2000, com a questão do aumento do preço das commodities e a venda de gás natural para a Europa, que a Rússia começou a melhorar e sim, começou a investir pesado na reorganização das suas forças armadas. Agora, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, pelo menos ali do início do século XX para cá. E aí você vai me dizer que a Rússia tem mais capacidade militar do que os Estados Unidos? Só se você não entende absolutamente nada da geopolítica internacional e do militarismo. Mas vamos lá entender exatamente qual é aí a fala dos Estados Unidos, dos representantes americanos com relação às armas nucleares. G1 diz assim na sua manchete: Estados Unidos podem aumentar o seu arsenal nuclear, diz diretor do Conselho Nacional de Segurança. Ou seja, são os Estados Unidos se posicionando com relação a essas falas do Putin que nós temos mais arsenal, olha, nós podemos utilizar isso na Ucrânia se nos atacarem. O que eu já disse que não vai acontecer devido àquela doutrina que eu já expliquei para você, a destruição mútua assegurada. Letrinhas pequenas. Os Estados Unidos podem aumentar o seu arsenal de armas nucleares nos próximos anos para lidar com as ameaças da Rússia, China e outros adversários, disse o diretor do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, responsável pelo controle de armas nessa sexta-feira, dia 7. Então tá aí, os Estados Unidos falando, olha, a nossa capacidade de ataque já é gigantesca, mas nós podemos tranquilamente aumentar esse potencial, esse poderio, uma vez que hoje você sabe aí das alianças, né, que são meio escusas entre Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, ou seja, basicamente todo mundo que não presta, né, em termos de organização política, em termos de formação de Estado, que são essas nações. Pode olhar aí, o que todas têm em comum? São todas ditaduras. E olha que as democracias, nós temos muitas críticas, né? Muitos problemas existem nas democracias. Mas todas essas aí que eu falei, todos esses países que eu citei, são ditaduras. E uma democracia ruim ainda é muito melhor do que uma ótima ditadura, se é que isso existe, uma ótima ditadura. Então eu espero que os Estados Unidos de fato tenham a capacidade de sozinho, porque isso faz parte do pensamento americano, de sozinho ser capaz de enfrentar todos esses países unidos. Então os Estados Unidos precisam sim se fortalecer e também fortalecer os seus parceiros. E aí estamos falando claramente da OTAN. Inclusive é o que eu sempre falo, pegando isso como exemplo para o nosso país, para o Brasil. O Brasil precisava ter essa mentalidade de país potência, de país de liderança, porque o Brasil é o maior país da América Latina, o mais importante, não só o maior em território, em população, mas sem dúvida nenhuma o país mais importante. Aliás, o Brasil é o país mais importante de todo o hemisfério sul. Mesmo a Austrália sendo tão poderosa, tão importante como é, o Brasil tem uma população muito maior, o Brasil tem uma capacidade territorial, física, né, de recursos naturais muito superior. Então o Brasil tem que exercer o seu protagonismo. O problema do Brasil qual é? O problema do Brasil são as pessoas que aqui vivem, né? É o povo brasileiro representado por uma classe política vagabunda que nós temos. Lembrando que não são todos os políticos, mas infelizmente uma grande parte deles. Segundo parágrafo. Atualmente os Estados Unidos têm um limite de 1.550 ogivas nucleares estratégicas, o que eu duvido que seja apenas isso. Repito, esses números são apenas aí ditos pela imprensa. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver uma grande diversidade de números. Seguindo, um número determinado em um acordo que o país firmou com a Rússia em 2010. Moscou, no entanto, suspendeu a participação deste tratado devido ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia lá no conflito. O governo americano afirmou que os russos agiram de forma legalmente inválida, ou seja, os Estados Unidos havia feito um acordo com a Rússia, que é a não proliferação de armas nucleares, algo que é meio esquisito, né? O Brasil, por exemplo, é signatário de um acordo de não proliferação de armas nucleares, ou seja, o que amarra o Brasil e impede o Brasil de ter a sua própria arma nuclear, mesmo que queira, mesmo que o povo brasileiro assim decida, o que é uma imbecilidade total e completa. O Brasil precisa ter capacidade de dissuasão, e essa, infelizmente, hoje é a arma nuclear, mas eu entendo que o desenvolvimento de uma arma nuclear no Brasil, por exemplo, causaria uma corrida armamentista aqui na América do Sul, em especial na Argentina, que também iria querer ter a sua arma nuclear para se proteger do Brasil. Mas a verdade é o seguinte, se todo mundo tivesse essas armas nucleares, elas não seriam usadas da mesma forma, porque o país que usasse seria retalhado, e mais uma vez entra aí aquela história da doutrina da destruição mútua
assegurada, que simplesmente, se um país atacar o outro, aquele que foi a vítima inicial terá o poder de responder e também aniquilar o outro. Pronto, assim ninguém ataca ninguém e o mundo se mantém mais seguro. O que eu acho? O melhor era ninguém ter armas nucleares. De fato, ninguém deveria, assim como armas de fogo, ninguém deveria ter. Mas se alguns têm, aí você tem que dar o direito dos outros terem. É disso que se trata, porque senão você perde a capacidade de dissuasão. É basicamente a mesma coisa que a polícia utilizando uma arma na cintura. Por que a arma da polícia está na cintura? De forma ostensiva. Simplesmente porque a presença daquele policial fardado com aquela arma, com uma viatura fazendo barulho, a ideia é que só a existência, só a presença desse policial iniba, por exemplo, o crime. A mesma coisa acontece com as armas nucleares. A sua própria existência já é suficiente para impedir que um outro país venha te atacar. Então você sequer precisa utilizar. Isso não seria bom para o Brasil, por exemplo? Então, boa parte dos países do mundo já entenderam isso. Até o Paquistão, um dos países mais pobres do mundo, tem sua arma nuclear. E o Brasil? O Brasil está mais preocupado com rachadinha, e de fato tem que estar preocupado com isso, mas infelizmente no Brasil rachadinha foi liberado pelo Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos, enquanto relator, disse que rachadinha agora, quer dizer, ele não disse isso, né? Mas a gente tira ali das falas dele que simplesmente no Brasil rachadinha agora está liberado, pode acontecer, porque se um deputado comete, ele é o responsável por fazer o relatório, ele diz, olha, o deputado fez, mas não vamos caçar ele não, porque ele é gente boa, ele é meu amigo, então não vamos fazer isso não. Se fosse da direita, aí a gente caça. Ou seja, já estou até misturando assunto, né? Falando de Brasil e política internacional, mas é porque uma coisa puxa a outra. E, claro, eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Sobre Israel, sobre a decisão americana, ou a possível decisão americana de aumentar o seu arsenal justamente para fazer frente a Estados Unidos, a Rússia e China. Quero saber a sua opinião aí, coloca aqui nos comentários. Muito importante pra gente aqui no canal. Agora, claro, chegou até aqui, gosta do meu trabalho? Já deu aquela força, aquela moral pra gente de se inscrever no canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos? Já clicou aqui, ó? Clica aqui na logo do canal que tá aparecendo. Não esquece do seu like, não. Seu like ajuda demais, não te custa nada e é importantíssimo pra gente. E o seu comentário, isso aí, fechando com esse combo aí, eu fico feliz demais. Tamo junto? Amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo top, fica com Deus. Fui!